Vamos acompanhar agora o resultado da primeira pesquisa Atlas CNN para a eleição em Belo Horizonte. Veja os números. O levantamento contemplou 2 cenários na capital pernambucana. Opa, peraí, não é Belo Horizonte, é a capital pernambucana. No primeiro, quando perguntado se esses fossem os candidatos, veja como responderam os entrevistados. O atual prefeito João Campos, do PSB, aparece com 57,3%. Gilson Machado, do PL, 21,4%. João Paulo, do PT, tem 7,7%. Dani Portela, do PSOL, 4,6%. Daniel Coelho, do PSD, 3%. Na sequência, Técio Teles, do Novo, 1,8%. Túlio Gadelha, da Rede, 0,8%. Responderam não sei, 2,6%. Voto branco ou nulo, 0,9%. Você viu aí a pesquisa em Recife. O Instituto Atlas Intel também simulou um segundo cenário, e aí sem João Paulo e sem Túlio Gadelha. Vamos ver. João Campos aparece com 59%, Gilson Machado, 20,2%, Dani Portela tem 9,8%. Na sequência, Daniel Coelho, 4%, Técio Teles, 0,7%, responderam não sei, 4,6%, voto branco ou nulo, 1,7%. A pesquisa do Instituto Atlas Intel foi produzida em parceria com a CNN e registrada no TSE. Foram entrevistados 827 moradores da cidade de Recife entre os dias 18 e 23 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Vamos chamar novamente Larissa e Juliana. Bom, vamos lá, falando de Recife, a gente tem aí o atual prefeito, que me parece o franco favorito até agora. Em segundo lugar, o ministro sanfoneiro, né, Juliana? Que era ministro de Bolsonaro, ministro do Turismo, e sem demérito nenhum, eu particularmente adoro sanfona, mas ele se auto-intitulava o ministro sanfoneiro. Você acha que vai dar em Recife para o bolsonarismo avançar, Juliana? Qual avaliação você faz desse quadro? Acho que você foi no ponto certeiro, Débora. É difícil a gente enxergar ali esse movimento no Recife especificamente, e isso acaba se distanciando daqueles locais, né, daquelas capitais que a gente estava falando, de uma polarização. Por quê? A gente tem João Campos numa largada ali, né, numa diferença muito considerável em relação aos outros candidatos. Isso já vinha sendo calculado por conta da popularidade, da aprovação do governo de João Campos, né, que passa ali nas últimas pesquisas dos 80%. Ele tem ali uma esquerda muito coesa, né, pensando ali no eleitorado, que é o mesmo eleitorado ali de Raquel Lira, de Marília Reis. Então tem uma base ali que pode apoiá-lo, que já está o apoiando, principalmente no que diz respeito a Marília Reis, que é prima, né, do prefeito, que também mostra essa força ali do presidente Lula, da esquerda e de João Campos de alguma forma. Tem um espaço ali para o bolsonarismo, mas a gente lembra, Gilson Machado era aquela figura muito próxima do ex-presidente da República, que participava ali, movimentava as redes sociais nas passeatas, nas motociatas, e que lembra muito o bolsonarismo mais conservador, o bolsonarismo raiz. E nesse campo, me parece que Recife não tem tanta essa receptividade. Então, de todas as capitais que a gente está mostrando nessa semana, a gente tem uma em que temos um franco favorito e uma dificuldade que parece ser bastante considerável para os outros candidatos. A aprovação dele como prefeito, né, Larissa, como a Juliana falou, já é muito alta e, inclusive, conversei hoje com adversários ali de João Campos, que dizem, olha, vai ser muito difícil, mas a gente quer marcar posição, mas achamos que, reservadamente, claro, que ele leva no primeiro turno. Qual a sua avaliação, Larissa?
É uma das poucas capitais que já há quase que um consenso de que, de fato, a decisão será no primeiro turno. E tem dois detalhes importantes aí que vale a pena a gente enfatizar de Recife. A gente vê o João Campos à frente, em terceiro lugar aparecendo um candidato do PT. Há uma tentativa ali em Recife de se fazer o vice de João Campos do PT, mas há resistência do PT local, pelo que a gente sabe, e uma tentativa aqui do PT nacional, do próprio Lula, de possibilitar isso. O que a gente escuta é que Lula diz que ele é um fenômeno, o João Campos, que não dá para se afastar num momento como esse para poder bater o pé por uma candidatura que não tem muita expectativa de vitória no fim das contas. Então, que essa aliança seria melhor aqui. E aí a gente vai juntando esses pontos dos partidos de esquerda. Outro detalhe também que aparecem pontuando: a Dani Portela, do PSOL, com 4,6, e o Túlio Gadelha, o deputado, com 0,8 da Rede. Há também uma expectativa de que só um dos nomes siga adiante. Isso porque a Rede e o PSOL têm ali uma junção, mas a gente percebeu o lançamento de pré-campanhas acontecendo do Túlio Gadelha pela Rede, mas que a própria diretoria da Rede ali, a executiva, acho que é a melhor palavra, não estaria apoiando, e Heloísa Helena vai e lança Túlio Gadelha sem conversar com a executiva da Rede, porque querem firmar o nome da Dani Portela, que é do PSOL. Então ainda tem esses probleminhas a serem resolvidos antes do lançamento oficial da campanha, e mesmo assim a gente vê João Campos já levando no primeiro turno. Por isso há esse entendimento que nessa cidade, a não ser que aconteça, algo muito diferente, porque que possa levar a uma resposta do dia para a noite, mas ao que tudo indica, uma vitória no primeiro turno, então, do atual prefeito do PSB.